Você já falou com Deus hoje? Você já orou ao Pai Celestial hoje? Nas Sagradas Escrituras, a gente lê várias passagens bíblicas onde, por meio da oração, Deus dá respostas maravilhosas aos corações quebrantados, aos corações aflitos. Em minha mente, nesse exato momento, vem a lembrança de Ana, a mãe do profeta Samuel, que até então era estéril e sofria muito pelo desejo de ter um filho e não poder ter. Até certo momento, ela chegar no templo e ela clamar a Deus, ela orar a Deus, pedindo a realização desse sonho. Veja, por meio da oração, ela estava abrindo o seu coração a Deus, derramando a sua alma a Deus, pedindo que Deus realizasse um milagre na vida dela, uma vez que ela era estéril, que era um milagre de ter um filho, de ser mãe. O sacerdote, o sumo sacerdote, vendo aquela mulher mexendo com a boca, achava que ela estava embriagada. E ela fala que não estava embriagada, mas que estava se quebrantando diante do Senhor. E ele despede ela, dizendo que assim o Deus de Israel conceda o desejo do coração dela, atendendo suas petições. E depois de um ano, ela tem um filho. Depois de um ano, ela é mãe. E após amamentar o filho, ela cumpre a promessa, pois ela na sua oração dizia a Deus que se ele fizesse ela gerar filhos, o primeiro ela daria para a igreja, daria para o templo, para servir ao serviço do Senhor, junto com os sacerdotes. E assim ela voltou para cumprir a promessa dela. Veja, uma mulher que teve a sua oração atendida. Nós lemos diversos relatos nas Escrituras, semelhante a este relato. E aí nós, muitas das vezes, nos achamos tão pequenos, tão indignos, que muitas das vezes, pelas atitudes que cometemos, as falhas, alguns pecados aqui ou acolá, deslizes, ou pecados profundos, que a própria sociedade acaba rejeitando diante de tais delitos, a gente se sente até indigno de olhar para o céu e dirigir a palavra a Deus. Não é verdade? Você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, bem sabe o quanto isto é verdade. Mas quero falar a você, independente do seu gênero sexual. Quero falar a você, independente da sua posição social, seja você intelectual, graduado, pós-graduado, ou seja você um leigo ou analfabeto, uma pessoa que não foi à escola, uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que não sabe escrever, uma pessoa pobre, uma pessoa que cata recicláveis para sobreviver, independente das suas condições intelectuais ou financeiras. Eu quero dizer que você é filho do mesmo Deus, filho do mesmo Pai Celestial. Eu quero dizer que o seu valor é o mesmo valor que qualquer ser humano tem diante de Deus, que custou a morte do unigênito de Deus. Logo, diante disso, eu quero dizer a você que Deus está aguardando que você fale com Ele. E Ele sabe o que você vai pedir. Afinal de contas, Ele é Deus. Ele sabe o que você fez, o que você está fazendo. Ele sabe também o que você irá fazer antes mesmo de tais ocorridos virem a acontecer. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Deus, o nosso Pai, é onipotente. Mas, mesmo diante de saber
de todas as coisas que irão acontecer antes mesmo que elas aconteçam por parte de nós, Deus quer que nós reconheça o quão somos pequenos e o quão grande Ele é. E se tem uma forma de a gente demonstrar este reconhecimento, é se dirigindo a Ele por meio da oração. Sim, por meio da oração. A oração é externar palavras, palavras que saem da nossa boca em direção a um Ser Supremo, um Deus que é Espírito. A gente pode orar em pensamento, com coração também, em mente, mas tem que orar, tem que falar. E não é no momento que está no desespero meramente, pois no desespero, muitas das vezes, a gente pede só por conta de um problema que nós estamos prestes a passar, maior do que nós já causamos. Ou quando nós estamos em apuros, não é verdade? Entretanto, nós devemos orar, falar com Deus a todo instante. A palavra de Deus descreve que o profeta Daniel, ele tinha um hábito de orar a Deus 3 vezes ao dia. Quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3. Um hábito, ele é construído. Um hábito, ele é criado. Se o profeta Daniel tinha um hábito de orar a Deus 3 vezes ao dia, isso quer dizer que antes ele não tinha e passou a ter. Isso é cativado. Você tem um hábito de orar? Quantas vezes no dia você ora? E eu não estou me referindo apenas em Senhor, muito obrigado pelo dia, que o Senhor me proteja. Amém? Não. É falar com Deus. É rasgar o coração diante de Deus. É falar dentro de um diálogo que leve a uma intimidade com Deus. Pois a intimidade com Deus é tudo o que Deus espera de nós para com Ele. Deus, ele tem ansiedade, eu diria assim, né? Eu diria assim, muita vontade, muito desejo, que a gente seja íntimo com Ele, assim como Ele é com a gente. Você sabia que Deus é íntimo de você? O problema de a gente não sentir esse grau de intimidade de Deus para com a gente é simplesmente pelo fato de muitas das vezes, na gigantesca maioria da população, é em não ser íntimo de Deus. Não é que Deus tem algum obstáculo de ser íntimo da gente, mas é a gente mesmo que põe o obstáculo e a gente mesmo que não procura elevar a nossa intimidade para com Deus. Então, esse vídeo está chegando para você para dizer que acabou o tempo de você ficar distante de Deus. Às vezes você parece até ser inimigo de Deus. Por tanto tempo você passar sem falar com Deus. Já pensou o tempo que você gasta assistindo televisão? Já pensou o tempo que você gasta vendo ou se detendo em redes sociais? No trabalho? Falando sobre jogos? Falando sobre novelas? Ou quanto tempo você gasta com seus amigos? Com suas amigas? Em relação a Deus? Quanto tempo de fato, de verdade, você tem gastado para passar com Deus? Para falar com Deus? Veja, observe que aqui neste momento eu não estou tratando de um estudo da Bíblia, de ler a Bíblia, não, estou falando de você falar com Deus. Nós falamos com Deus através da oração. Deus, por sua vez, ele fala com a gente por meio da sua santa palavra e também fala a nossa mente através do seu santo e bom Espírito, no momento que a gente entra nessa conexão, nessa corrente de oração, onde une o nosso Espírito ao Espírito do Pai. Pois, como disse Jesus, Deus é Espírito. O profeta Daniel tinha 3 momentos, os quais ele ia para a janela e orava ao Pai. É necessário que eu e você tenhamos momentos maravilhosos para com Deus. Com Deus.
Ele não é Deus que vai criar estes momentos maravilhosos e nem é Deus que deve criar estes momentos. Nosso para com Ele, seu para com Ele. Que tem quem criar este momento seu para com Deus é você mesmo. Sim, é você mesmo. Somente você tem a capacidade de criar este momento, este tempo. O tempo que vai estabelecer também é você. Pois afinal, você terá o momento de você iniciar sua oração e encerrar sua oração. Terá o momento de você na oração ter momentos ou intervalos de silêncio para você buscar ouvir a voz de Deus no seu íntimo. É necessário que você faça isso para construir uma intimidade da sua parte para com Deus. Pois como Deus tão grandioso pode se revelar e te dar entendimento, dá entendimento a nós, seres humanos, se nós não esvaziarmos de nós mesmos e buscar Ele com todas as forças da nossa alma, com todas as forças do nosso coração. Deus que é imprescrutável. Como podemos entender a mente de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus, o qual está disponível para todos nós por meio da fé em Cristo Jesus? É necessário não somente a fé, é necessário a busca, é necessário orar. Então, como eu falei para você que está me assistindo, não importa o seu grau, o seu nível de escolaridade, e muito menos o nível de condições financeiras. Deus ama quando você para falar com Ele. Deus ama, fica muito feliz quando você se ajoelha para falar com Ele, reconhecendo o quão grande Ele é. Quando você até está na sua cama, no seu leito de dormir, e fala com Deus em pensamento, com os olhos fechados, falando ou de maneira inaudível. Deus ama quando você, de fato, de verdade, está falando com Ele. Quanto mais você ora, você deve saber, se você não sabia, que raios celestiais vêm em direção à sua pessoa que está orando. Algo sublime ocorre quando nós estamos orando. É Deus e o homem. A glória de Deus, ela desce sobre aqueles que oram, sobre aqueles que estão a falar com Deus. Veja agora, se a glória de Deus, ela vai descendo, se o Espírito de Deus vai envolvendo aquela pessoa que está em oração. Veja, imagine, se o Espírito Santo está envolvendo, a glória do Senhor, do sublime e eterno Deus, está envolvendo nesta conexão de carne e espírito e carne, certo? A unção de Deus vai caindo sobre você, o poder do céu vai descendo sobre você. Por quanto tempo isso pode durar? O tempo que a sua oração dura. Como você pode sentir uma coisa tão maravilhosa, tão prazerosa, uma paz de espírito tão grandiosa, uma sensação de felicidade tão maravilhosa em curto espaço de tempo? Você não vai conseguir sentir esse deleite, essa maravilha que a oração proporciona e que ocorre no momento da oração, se você não se deter na oração. Orações curtas, então as sensações serão curtas. Orações curtas, então a glória do Senhor vai ser curta, porque a durabilidade dela sobre você, a durabilidade do mover do Espírito Santo entre você e Deus nesta conexão, ela irá durar pouco. Começou. E aí na hora que está pegando gosto, está pegando força, essa interação do Espírito Santo de Deus levando as suas orações até Ele e emanando do trono dele glórias, luz, refrescor, ou energia da glória de Deus vindo sobre você, no momento que começa a pegar força, você acaba a oração. Você encerra a oração. Então, em uma oração curta, menos poder. Em uma oração longa,
mais poder. Em uma oração curta, menos intimidade. Em uma oração longa, mais intimidade. Quanto mais você se detém conversando com uma pessoa, significa que você está mostrando, por meio de tal atitude, que você tem uma elevada, melhor dizendo, intimidade com esta pessoa. Assim é para com Deus. Quanto mais tempo você passa em comunhão, em oração, em falar com Deus, elevado será o grau de intimidade com Deus. As sensações espirituais que o teu espírito irão receber do Espírito Santo será de maneira mais perceptível. A sua sensibilidade para compreender a voz do Espírito de Deus irá ficar mais aguçada. Por quê? Porque está sendo treinado. No momento da oração, é você e Deus. No momento da oração, você para, você se concentra. O seu foco está no que você está falando. O seu foco está a quem ou sobre quem ou diante de quem você está dirigindo tais palavras. Se você está falando tais palavras para Deus, então suas palavras não podem ser qualquer palavras. Tem que ser palavras não jogadas ao ar, mas palavras que vêm do mais profundo do seu ser. Pois Deus conhece quem é os sinceros em suas orações e quem não está sendo sincero. De Deus, ninguém pode esconder nada. E enganoso é o homem que pensa que pode driblar Deus. Deus conhece tudo. Por isso, Deus conhecendo que a nossa oração é uma oração sincera, que na nossa oração está havendo quebrantamento de alma, que na nossa oração, independente do que eu esteja fazendo, eu estou falando você que peca, você que está vivendo numa vida de prostituição, numa vida promíscua, sim, numa vida de perversão, sexualmente falando, de corrupção, de furto. Você que vê e que está usando, está preso no mundo das drogas, destruindo o que não é seu, é de Deus, que é o corpo, que foi comprado por Cristo Jesus. Sim, é para você que também estou dirigindo estas palavras. Você deve falar com Deus. Ah, mas eu peco demais. Está pecando demais? Sim, fale com Deus. Pois quanto mais nós pecamos, só demonstra do quanto necessitamos mais de Deus, do quanto estamos mais necessitados de Deus. Por isso, que independente de você estar pecando ou ter pecado, você deve falar com Deus. Só Deus para curar as suas enfermidades psicológicas, seus traumas do coração. Só Deus para dar força a você para vencer os pecados que você tem cometido. Mas Deus só pode dar aos que verdadeiramente buscam e o buscam de coração. Quero ler nesse exato momento a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29, e versículo exatamente 11 e 12 e 13, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele não deseja mal para você. Não é porque você está pecando que Deus deseja o seu mal. Não é porque você está pecando que Deus deseja o seu extermínio. Não. Deus deseja a paz para você. Deus deseja realizar os seus desejos, que sejam bons, que sejam segundo a sua vontade.
as consequências dos nossos atos, nós iremos receber proporcional à medida que nós cometemos. Mas nós temos a oportunidade de nos arrepender. Então se arrependa dos seus pecados. Demonstre a Deus que por mais que você peque, por mais que você está praticando tais delitos, ou tais erros, ou tais pecados, o seu coração é sincero. Senhor, me perdoa, me purifica, me modifica o meu coração. Me liberta desta prisão, pois eu não quero pecar mais contra ti. Seja sincero para com Deus. Em todas as suas orações, seja sincero para com Deus. No versículo 12 diz, então, me invocareis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Então, me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. A palavra de Deus, ela afirma que a intenção dele é ouvir as nossas orações. Quer ouvir as orações daqueles que pedem, daqueles que clamam, daqueles que falam com ele. É Deus que está afirmando que eu os ouvirei. Agora, como Deus poderá ouvir a sua oração? Atender a sua oração? Se você não falar. Como Deus pode atender a sua oração se você não falar? Às vezes, sabe, pode correr até a tentação de dizer assim, ó, mas não adianta falar porque Deus conhece tudo. Este é um dos pensamentos mais errados que existem. Por quê? Não é porque Deus conhece tudo que vai no meu coração, no passado, presente e futuro. O que irei fazer ainda? Que eu não devo orar. Que eu não devo confessar meus pecados a Ele. Que eu não devo pedir a Ele. Não, peça. Mas tem um pedido e Deus não atendeu. Peça. Continue a pedir. Ore. Seja perseverante na sua oração. Se você deseja que o seu pai se converta, antes de descer à sepultura, ore, ore e ore. Para que Deus dê essa alegria ao seu coração de ver que seus pais desceram à sepultura depois que selaram a sua vida com Cristo Jesus, sendo salvos. Se você tem seus filhos que estão nas drogas, se você é da igreja, e você já deu tantos conselhos, e eles já foram da igreja, e você não sabe mais o que fazer, continue a orar. Continue a orar. Deus disse que ouvirei as suas orações. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Não pense, eu vou orar como se estivesse falando palavras ao ar. Não pense. Não pense que eu vou orar, mas Deus não vai atender. Não pense assim. Porque aí você não está sendo sincero para com Deus. Melhor, você até está sendo sincero, mas você não está usando a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Você pode até estar sendo sincero diante de Deus e dizer que não adianta, porque é a sua forma de pensar aí. Mas nesse não adianta orar porque Deus não vai atender, porque depende da pessoa, Deus vai ver que na realidade no seu coração está faltando a fé. Está escrito na palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito, o próprio Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então, mesmo que os seus olhos vejam coisas diferentes, vejam comportamentos diferentes, você deve orar como uma pessoa que crê. Crê na transformação da pessoa, do filho, do marido, da esposa, dos seus pais. Crê na libertação, crê na cura, porque tudo é possível ao que crê. E para Deus, nada é impossível. Então, devemos orar de maneira perseverante. Além de ter a conexão com Deus por meio da oração, de orações mais longas, porque quanto mais você se alonga na oração, isso se reflete em uma intimidade. Você pode fazer uma oração de 1 minuto? Pode. Você pode fazer uma oração de 2 minutos? Pode. Você pode fazer uma oração de 30 segundos? Pode. Uma oração de 15 segundos, 10 segundos? Pode. Você pode fazer a oração que você quiser. Mas veja, uma oração de 1 minuto e uma oração de 10 minutos. Aí você diz, mas o que importa é a sinceridade do coração. Se a pessoa que faz uma oração de 1 minuto faz com todo
sua sinceridade do coração, uma oração maravilhosa e poderosa. Uma pessoa que faz uma oração num tempo de 10 minutos, de todo o coração, ela vai ser superior a que fez uma oração apenas em 1 minuto. E isso agora eu estou me referindo à intimidade. Que intimidade é essa que você só passa 1 minuto durante o dia todo para falar com Deus? Que intimidade é essa que você passa o dia todo, 24 horas, para você fazer apenas uma oração de 30 segundos diante de Deus? É dessa forma que você quer crescer espiritualmente? É dessa maneira que você quer que Deus atenda as suas orações? Não. Você acha muito 5 minutos de oração? O que é intimidade? Quanto tempo você passa vendo besterol? Entende? Então, se você começa a se deter na oração, daqui a pouco você está fazendo 30 minutos, 1 hora e meia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Porque você vai ter prazer em se deleitar, em falar com seu Pai Celestial, em sentir nos braços de Cristo Jesus, em sentir na presença dos anjos, em sentir o mover do Espírito Santo. Você vai se deter. O tempo vai passar e você já passou 1 hora, já passou 1 hora e meia. Oh, glória a Deus! Então o grau de sua intimidade para com Deus está sendo elevado. E você pode tornar-se uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Porque na proporção que você ora, que você se detém mais com pensamentos nas coisas celestiais, nas coisas de Deus, nas coisas de Cristo Jesus, no Evangelho, em pregar sobre Cristo Jesus. E para isso você precisa de passar mais tempo com Deus em oração, assim como Jesus fazia. É certo que você vai receber mais a porção dobrada do Espírito Santo. Pois quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á, disse Jesus. Entretanto, nesse comparativo de oração de 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, ou 1 hora, ou 1 hora e meia, ou mais, independente do tempo, Deus que ouve todas as coisas, Deus que vê todas as coisas, Deus que sabe todas as coisas, Ele revela um segredo magnífico por meio do seu profeta Jeremias, ao falar estas palavras: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Então, se você está buscando a Deus de todo o coração, em 1 minuto, você vai encontrar Deus. Você será achado por Deus. Você terá sua petição, suas orações atendidas. Se você passar 10 minutos, 20, 30, 1 hora ou mais, de todo o coração, você vai encontrar a resposta de Deus. Deus vai se inclinar para ouvir sua oração e atender o seu clamor. Pois o segredo da oração está não somente em orar, mas em orar com fé. Não somente em orar com fé, mas em orar de todo o vosso coração. Em buscar a Deus em oração de todo o vosso coração, de todo o nosso coração. Que maravilha! Esta é a palavra de Deus revelada para nós. Este é um presente extraordinário para mim e para você que está assistindo este vídeo. Tem vários vídeos que você poderia assistir, agora você parou para assistir esse. E que as bênçãos de Deus, por meio de sua palavra, ela edifique o seu coração, pois estas palavras eram palavras que você estava precisando ouvir. Você precisa falar mais com Deus. E nada impede de você falar mais com Deus, a não ser você mesmo. Você é a única pessoa que impede de falar mais e mais com Deus. E a única pessoa que proporciona este tempo maior de falar com Deus. Somente você. Você não tem este hábito, então crie este hábito, homem. Você não tem este hábito, crie este hábito, mulher. Porque você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Deus está ouvindo as suas orações. E Deus quer atender as suas orações. Deus quer revestir você do seu santo e bom Espírito, uma vez que você é morada do Espírito do Deus vivo.
Você que foi comprado pelo sangue de Cristo e você que foi comprado e que ainda não aceitou. Por mais que você ainda não tenha feito uma aliança com Cristo Jesus, não aceitando Ele como seu Senhor e Salvador, de fato, de verdade, você foi comprado. O seu corpo foi comprado por um preço muito alto. Foi a custo de sangue. O seu preço já foi pago na cruz do Calvário. Você tem direito de receber o Espírito Santo. Mas é necessário você confessar com a sua boca, crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, que morreu, mas que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos e que virá, como assim prometeu, para dar vida eterna a todo aquele que nele crê. Percebe? Isso é importante. Agora eu estou dirigindo estas palavras especificamente para vocês que ainda não estão com a vida no altar. Sim, vocês que ainda estão a pecar, vivendo do pecado. Vocês que estão vivendo escravizados do pecado. Vocês que estão praticando maldade, perversidade ainda, sim, é para vocês. Estas palavras são para vocês. Se arrependam dos seus pecados. Mostre a Deus um coração arrependido. Confesse a Deus os seus pecados por meio das palavras, por meio da oração. Que Deus vai conceder a sua graça perdoadora por meio dos méritos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim como Ele me salvou, Ele salvará você também. Venha fazer parte dos que saíram do reino do pecado e passaram a viver no reino de Deus, tendo Cristo Jesus como o nosso não somente Salvador, mas o nosso Senhor e Rei dos Reis. Aceite a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador genuinamente, não dizendo eu creio, pois não basta somente dizer crer, porque até Satanás crê, até os demônios creem e estremecem diante dele. Mas expresse o seu crer genuíno dizendo eu creio e aceito Ele como meu Senhor e Salvador. Faça isso com todas as forças do seu coração, pois ao fazer isso você estará demonstrando que verdadeiramente está buscando a Deus de todo o coração. Está buscando ser limpo diante dEle. Está buscando intimidade com Ele. Está buscando ser um com Ele. E diante disso, a palavra do Senhor diz: e eu vos ouvirei, e me achareis. Que Deus, diante desta palavra liberada por meio desse vídeo, que Deus Ele desperte a sua vida, o Espírito Santo desperte no seu ser, na sua alma, e leve você não somente a uma reflexão e a um reconhecimento da necessidade de modificar os seus momentos de oração, potencializando-os, aumentando mais o tempo de estar falando com Deus. E olhe que eu não estou me referindo a meditar na palavra dele ou a estudar a Bíblia. Não, estou falando em oração em si. O dia, qual nós conhecemos, é contabilizado de 24 horas. 12 durante o dia e 12 durante a noite. O profeta Daniel, ele tinha 3 momentos específicos para orar. E você? Crie 3 momentos ou mais? Você pode falar com Deus quando você acordar? Não somente quando acordar, você pode se programar para acordar mais cedo para falar com Deus. Porque você pode se acordar e já ir diretamente tomar banho correndo para ir para o trabalho, já sai atrasado, ou já sai para a faculdade atrasado, ou já sai para a escola atrasado. Entende? Então você se programe a acordar mais cedo, porque você vai falar com Deus.
Se é de noite, antes de você dormir, antes de você estar com sono pesado de fato, você separa um momento significativo para falar com Deus. Podendo até mesmo antes você fazer um culto, podendo você até mesmo antes ler a Bíblia, em vez de ficar assistindo jornal ou vendo sobre política. Cada coisa tem o seu momento, mas o momento para manter uma conexão com o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo ouve e que tudo pode, deve ser o tempo mais importante para as nossas vidas. Comece a cativar isso. Comece a valorizar mais a sua oração para com Deus. E eu tenho certeza que você vai sentir uma grande diferença. Que você vai crescer monstruosamente, grandiosamente. Que você vai se sentir tão fortalecido que você, que tais pecados que você está cometendo, você não irá ter prazer nenhum mais de cometer. Você não irá ter prazer, não irá cometer porque você não terá mais prazer nenhum de cometer. Certo? Você que está com uma fragilidade, qualquer coisa está chorando, você vai ser fortalecido ou fortalecido pelo Espírito Santo que está movendo você no momento da oração. Ele estará restaurando o que precisa ser restaurado dentro do nosso coração, seja as emoções, seja fatores psicológicos, seja fatores físicos, orgânicos, biológicos. O mover do Espírito Santo, ele é restaurador. E se tem um momento que você pode ter esse privilégio de sentir o mover do Espírito Santo, é no momento da sua conexão com Deus. Por isso, orai. Por isso, falai com Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Diante desse vídeo, eu não poderia deixar de encerrá-lo sem uma oração. Então, vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso Pai, muito obrigado por este momento. É o momento que a Tua Palavra nos chama a atenção para o momento mais sublime que nós devemos considerar, que é em falar com o Senhor. Pai Santo, que o Senhor abençoe grandemente cada uma dessas pessoas que assistiram esse vídeo. Que o Senhor abençoe, abençoe, abençoe e guie nela, por meio do Teu Espírito Santo, o prazer, desperte nela o prazer e o desejo de mais e mais falar com o Senhor. Que todos sejam abençoados no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e orai. Falai com Deus.